Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do NEP. Hoje vamos fazer as conclusões morais finais da passagem da curva do filho do centurião, uma passagem que rendeu muitos estudos, muitos aprendizados, e vamos iniciar fazendo a nossa prece inicial. Pedir para Ismael fazer a prece. Faço. Pode ser? Nesse momento, vamos acalmar nosso pensamento e agradecer. Obrigado, Mestre Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui mais um dia, mais uma vez reunidos entre amigos, espíritos afins, irmãos encarnados e desencarnados, para estudar o Teu Evangelho, estudar a Tua Boa Nova. Que possamos, Senhor, no dia de hoje, inspirados pela Tua presença, poder discutir, refletir sobre temas tão importantes para a nossa vida, para os nossos desafios diários. Gratidão, Senhor, por ter essa oportunidade de estar aqui hoje. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, Israel. Oi, Israel, boa Israel. noite. Boa noite. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite. Então, Antônio, fica à vontade para compartilhar os slides. Vamos lá, vamos nós então dar continuidade, né? Deixa eu ativar essa câmera aqui. Pá. Tudo bem. Acho que já está aparecendo aí. Nós estamos lendo, gente, essa mensagem que nós trouxemos de Joana de Ângeles, né? Eu mandei até a mensagem completa para vocês no grupo, né? Na semana passada, né? Foi. Eu mandei essa mensagem e ela completa, aqui estou pegando só alguns trechos dela, onde nós estamos fazendo aquela reflexão em torno do papel do ego, né? Lembrando que nos nossos estudos nós optamos por entender que o régulo ele está exercendo o papel do ego, né? E Jesus, simbolizando a mensagem, ele está simbolizando os apelos divinos do self, né? Ou seja, aquela parte divina que está dentro de nós, né? Esse self, ou si mesmo, né? Que fica dentro de nós, ele tem uma fatalidade, que essa fatalidade é a evolução, né? Todo ser, ele está fadado a evoluir, né? Isso realmente é uma fatalidade. Ele vai evoluir, um dia ele vai evoluir e vai chegar aos cumes, né, daquela evolução relativa ao estado em que ele estiver. Então o self, ele sempre, esse eu profundo, ele sempre faz esses apelos impulsionando o ser para aquilo que é melhor, impulsionando o ser para aquilo que é nobre. E o ego, muitas das vezes, confuso, perdido, ele às vezes se apega aos interesses exteriores. E aí cria um grande conflito com este mundo, com esse self interior, com esse lado divino que há em todos nós. Então, na interpretação, nós estamos vendo que o régulo deixou o filho, que é fruto de si mesmo, doente, se apartou do filho e ele subiu procura para pensar. Gente, tem alguém com o microfone ligado, tá fazendo um barulho aí, não sei quem é. E ele
saiu à procura dessa mensagem para atender. Né? Então, esse momento, né, é aquele momento em que o ego se desvencilha do seu lado doente e vai, como ele é naturalmente, à procura deste apelo divino. Né? Então, esse é só um resumo e nós vamos fazer a continuação da leitura dessa mensagem para as nossas reflexões e daquela forma, né? Sempre que os companheiros quiserem interromper para se manifestar, para complementar, para sugerir, né? Para dar os exemplos, a gente fica sempre aberto, né? E essa foi a tela que nós lemos por último na semana passada, né? Eu vou só fazer uma leitura rapidinha dela, não vamos comentar mais, porque já foi comentado a semana passada, e imediatamente entra para a próxima, a não ser que alguém queira ainda fazer um comentário sobre essa tela e se posicione, por gentileza. Ela coloca: é o ego que se cerca de presunção e de avareza, se cerca de ciúme e de desfaçatez, se cerca, o ego, né, de suspeitas constantes e se cerca também de censuras aos outros, de forma que não se torne conhecido, permanecendo na obscuridade dos seus propósitos enfermizos. Então nós vemos que o ego ele tem esse caráter de dissimulação, né? Ele dissimula. Então ele faz tudo isso, mas se mantém escondido de tal forma que ele não se manifeste, que ele não apareça que está fazendo isso. Então esta constatação é uma constatação que ocorre com todos nós. Muitas das vezes até sem nos darmos conta, quando estamos ainda naquele período daquela inconsciência, nós não percebemos que fazemos muitas das vezes isso, né? Mas nós disfarçamos às vezes a nossa raiva, nós disfarçamos a nossa falta de paciência, nós disfarçamos às vezes a nossa não tolerância, nós disfarçamos assim a vontade de aparecer, a vontade de ter, a vontade de se pronunciar, e nós vamos fazendo aquele jogo, né, de tal forma que nós não nos traiamos e apareça na fita como aquela pessoa equilibrada, aquela pessoa legal, né? Esse é um papel que o ego faz muitas das vezes quando ele está adoecido, né? E muitas vezes a pessoa, quando ela não tem a, o costume, o hábito de meditar em si mesmo, de se aprofundar em si mesmo, de se enxergar, de se analisar, ela liga o piloto automático e começa a fazer essas coisas sem se dar conta de que está fazendo, né? Então isso é muito um fator que é muito importante que nós possamos meditar. Por isso que é importante que nós possamos parar e fazer assim aquele exame de autoconsciência. Por que me motivou a fazer isso? Por que eu senti raiva agora? Por que eu fiquei de uma hora para outra totalmente intolerante? O que está acontecendo comigo? Então, esses sinais são sinais de que algo no meu mundo interno não está bem. Se nós começamos a ter o hábito de fazer esse exercício, de buscar esses porquês dentro de nós começamos a ensaiar, identificarmos esse papel do ego dentro de nós, né? Mas a grande maioria das vezes nós ligamos o piloto automático, agimos assim sem nos darmos conta de que agimos assim. A não ser quando isso cria um prejuízo tal a alguém, ou quando alguém me chama a atenção de alguma coisa que eu possa ter feito e aquilo me abala, eu paro para pensar. Mas mesmo assim, eu vou usar mecanismos de defesa de justificação para aquilo que eu fiz, né? Então, essa frase ela tá mais ou menos simbolizando isso. Aí ela continua. Pode manifestar-se gentil, com certa autenticidade, ocultando, porém, interesses mesquinhos, quais os de autopromoção e de exibicionismo, reagindo sempre quando
não recebendo a resposta que aspira nas suas artimanhas. Faz-se então adversário soez e persistente de todos aqueles que lhe não concedem o valor que se atribui, podendo tornar-se violento e insano. Então, é aquela persona que mostra ser aquela pessoa calma, gentil, amiga, irmã, mas que muitas vezes guarda essa sombra, esse lado negro dentro de si mesmo. Às vezes aquilo é uma forma de manter os interesses mesquinhos. É uma forma de me autopromover. É uma forma de me exibir. Eu até contei o caso daquela moça espírita que foi visitar doente, que eu falei para vocês na semana passada, que vocês lembram, né? E vários outros casos. Né? Então, é também um papel de desfaçatez, né, que o ego muitas das vezes faz. Por quê? Porque ele quer se autopromover, ele quer se exibir. Né? Isso é muito comum na casa espírita, quando nós vemos, nós já falamos aqui, aquele tratamento super gentil. Às vezes o tratamento é tão gentil, mas tão gentil que chega a ser artificial. Né? Não tem autenticidade. Não tem autenticidade. Né? Então, sempre são pontos de reflexão para todos nós. Continua. O Espiritismo, na sua condição de restaurador do pensamento de Jesus, tem no egoísmo a condição de bafio pestilencial que necessita de terapia preventiva, muito bem elaborada, e tratamento persistente depois que se encontra instalado. Então a mentora aqui nos aconselha e diz que depois que o egoísmo está instalado, né, nós já vimos a questão do ismo, né, juntamente com a palavra ego, depois que ele se instala, então ele diz, olha, necessita de uma terapia preventiva, né, mas muito bem elaborada, e de um tratamento muito persistente quando isso acontece. Por isso que as nossas atenções têm que estar voltadas, segundo os Espíritos, no livro dos Espíritos, conforme nós já trouxemos, têm que estar voltadas ao combate do egoísmo. E a melhor forma de combatermos o egoísmo é nós combatermos o interesse pessoal. Né? Então agora nós vamos entrar na parte que seria realmente aqui dessa semana. Não ceder-se espaço ao egoísmo, sob qualquer forma em que se manifeste, deve ser a atitude do cristão sincero, do espírita consciente das suas responsabilidades. Olha que interessante, né? Então, não ceder espaço a esse egoísmo, de nenhuma forma que ele se manifeste, deveria ser ou deve ser a atitude do cristão sincero e do espírita consciente das suas responsabilidades. O que significa dizer que se for espírita e não for consciente, ele não consegue enxergar isso. Né? Tem que ser espírita consciente das suas responsabilidades. Né? Então, não ceder o espaço ao egoísmo. Mas, para isso, nós precisamos ter aquela vigília, aquela análise constante. Porque, caso contrário, nós não conseguimos enxergar. Evitar agasalhá-lo em qualquer dos seus disfarces. É uma forma segura de precatar-se da sua vigorosa constrição. Né? Ou seja, constrição é apertar, é aquele abraço, como a gente fala, é aquele abraço da morte, né? É aquela espécie de implosão que ocorre. Né? Então, evitar agasalhar o egoísmo sob qualquer disfarce que ele se apresente. Né? Porque ele tem muitos disfarces. Né? Tem muito egoísmo disfarçado, né? De amor. Tem muito egoísmo disfarçado de cuidados. Tem muito egoísmo disfarçado assim de trabalhador, disfarçado de dedicação, né? E na realidade o que existe por trás é um egoísmo exacerbado, e a pessoa ela quer ter o domínio, ela quer ter o controle, ela quer ter a autopromoção, ela quer às vezes centralizar
decisões, centralizar trabalhos, etc, etc. Então, evitar agasalhar o egoísmo sob qualquer disfarce é uma forma segura. Ela continua. Não foram poucos os missionários do bem que se permitiram tombar nas artimanhas nefastas do egoísmo, conforme hoje sucede em todos os segmentos da sociedade. E quando ela coloca essa frase, eu me lembrei imediatamente algo que nós já comentamos aqui no grupo, que foi a chamada de atenção que o mentor espiritual faz ao Alcione quando ela está em Sírios e pede para reencarnar. Vocês devem estar lembrados disso, né? Ela pede para reencarnar, para que pudesse reencaminhar o seu grande amor. E o mentor espiritual fala, mas por que você quer reencarnar? E ela insiste, ele diz, olha, você tem que ter muito cuidado. Muitos foram para lá e não voltaram para cá. E ele tem uma frase super interessante. Nem o Cristo teve benefícios particulares quando reencarnou. E aqui ela fala, né, que o egoísmo já foi causa, né, de que muitos missionários caíram. Então nós vemos como é algo muito forte assim para todos nós, né? Aí ela continua que o altruísmo, que lhe é o oposto, constitui estímulo vigoroso para a união do eixo psicológico fragmentado. Que eixo psicológico é esse? Nós estamos falando do eixo ego-self, né? Do eixo psicológico fragmentado, fazendo que o bem e o mal encontrem a emoção comum do amor que lhes é a meta a conquistar. Nesta página, gente, alguém quer se posicionar, falar? Manuelito? Primeiro, esse aqui vai ser um daqueles estudos que a gente vai passar a semana refletindo muito bem, viu, Antônio? Essas duas primeiras páginas já dá pra gente passar, como você diz, né? Dar uma palestra nessas duas primeiras páginas. Mas em segundo, é muito interessante, Antônio, que era você explicando, né, você nos orientando aqui, e eu refletindo sobre eu, né, enquanto minhas atitudes, né, enquanto ser humano, enquanto cristão, enquanto, né, que nós nos intitulamos, né, de cristãos, de espíritas, e como é interessante o quanto isso é comum, né? Eu nesses últimos dias, né, eu venho acreditando que o espírita, ele não é o que se torna santo. Eu acho que o espírita é aquele que descobre que não é tão santo assim, né? Justamente por isso, porque nós vamos descobrindo como combater, né? Então, essas últimas semanas e desde essa aula, eu vou dividir com vocês uma coisa muito particular minha. Eu passei a fazer com mais frequência a vigia dos meus atos, né? Porque antes, quando a gente fazia, isso acontecia uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês. E com o estudo que a gente está desenvolvendo aqui, algumas vezes eu já consigo fazer imediatamente, né? Oh, meu Deus, eu não deveria ter feito isso, porque isso aqui é uma atitude de egoísmo. E quantas vezes nós não somos movidos por esse egoísmo? Quantas vezes nós não somos movidos pela vaidade? E nós dizemos com convicção, não, hoje eu estou sendo bom. Quando na verdade nós estamos apenas sendo egoístas e vaidosos. Quantas vezes nós não nos preparamos, aí eu vou dar um exemplo da minha realidade, para falar no programa da rádio ou para falar numa frente de um evangelho, e nós destilamos o que achamos que conhecemos e quando na verdade nós não tocamos o coração de ninguém, porque ninguém entendeu o que você queria falar ali, você só jogou conhecimento, você só jogou falas, você só jogou palavras difíceis e não conseguiu tocar o coração de ninguém, porque muitas vezes a pessoa estava dormindo porque não estava nem entendendo o que é que você estava falando. E tudo isso para satisfazer a nossa necessidade de holofote, a nossa necessidade de aparecer. Quantas vezes nós não magoamos pessoas porque
a nossa vontade, né, de estar acima da outra era maior do que a necessidade de silenciar e não discutir, ou fui eu que errei, você também tem sua passada de culpa, mas eu que errei, então vamos deixar isso aqui para lá. Quantas vezes a gente não foi movido por essas vaidades e por esses egos e por essas necessidades de se provar e ou às vezes de se punir também, né? Que a gente não sabe às vezes muitas vezes o que realmente motiva. Nós não agimos simplesmente por egoísmo, né? Por vaidade. Seguramente muito profundo. Eu acho que é muito tocante essa reflexão. E eu acho que talvez a frase que a gente tira aqui, para mim, é essa questão. Evite agasalhar qualquer dos seus disfarces, porque isso é uma forma de segura de se precaver da sua vigorosa constrição, né? Ou seja, quantas vezes nós não tratamos as nossas atitudes egoístas como uma criança mimada, em que nós encobrimos simplesmente pelo fato de não termos que passar vergonha ou pelo fato de não querermos assumir o que realmente somos, né? Então o espírita não é o santo, o espírita é verdadeiro, é aquele que sabe quem é, né? Ismael? Pois é, Manuelito. Vou, vou me juntar a você no sentido de que realmente aqui a gente tem sido convocada à vigilância. Não quer dizer que estejamos, ah, por enquanto, talvez apenas tentando ou buscando, né? Que já é um início. Realmente é sutil, quando ele fala ali, não ceder espaço ao egoísmo, né? Porque ele é sutil na forma que se instala, né? E, e realmente, desde do slide anterior, que eu achei bem interessante a forma que, que é tratado a doença do egoísmo realmente como uma enfermidade, né? Que merece um tratamento muito cuidadoso, metódico e disciplinado. E aí eu fico pensando o quanto estar consciente disso é importante. Porque a gente, quando faz um tratamento de uma doença, uma enfermidade física, em geral, né, digo em geral porque há exceções, mas em geral, nos dedicamos para que aqueles sintomas passem, né, porque eles são desconfortáveis. E aí, às vezes, dependendo da enfermidade, a gente precisa de uma medicação que tenha o seu tempo, precisa ser disciplinado naquele horário, você tomar, você tem que renunciar a algumas atitudes no dia a dia, alguns hábitos, né? Renunciar e deixar de comer alguma coisa, enfim, no contexto do tratamento, e às vezes você precisa ir para o hospital, né? E fazer um tratamento mais intensivo. Então, assim, é uma metáfora bem interessante porque cabe mesmo, né? É uma doença que vai se instalando e que a gente tenha cuidado para não ter que ir para UTI, porque o egoísmo realmente, quando ele domina, né? Ele tem esse potencial destrutivo que o seu oposto, né? É um estímulo vigoroso, como ele coloca aí, o altruísmo, né? Eu achei interessante essa expressão também. É um estímulo para a união do eixo psicológico fragmentado, né? Também esse eixo psicológico fragmentado, de fato, assim como a enfermidade física vai fragilizando, só que a mente, né? Com o tempo, com a invigilância, agasalhando sutilmente. E aí eu me vejo realmente também como você, Manuelito, assim, às vezes já passando a querer conversar comigo mesmo em algumas situações. Peraí, para um pouquinho, repensa, você vai falar isso mesmo, você vai agir mesmo dessa forma, né?
Eu acho que é até importante a gente, pelo menos mentalmente, verbalizar isso, porque é, é uma, é um esforço que a gente ainda tem que fazer. Eu lembro, só para terminar essa comparação com a enfermidade, eu não sei, eu já devo ter compartilhado aqui alguma vez, talvez há um tempo atrás, que eu tive um problema nos meus olhos, né? Um problema ocular, quando eu usava lente de contato, por mau uso da lente de contato, né? Eu era mais novo, mais imaturo e inconsequente, ficava dormindo que não pode dormir com a lente de contato, e enfim, alguns hábitos também de higiene que deveriam ser feitos que eu não fazia corretamente, terminei tendo um problema por causa disso. E precisou de um tratamento assim que exigiu uma disciplina muito grande. Foi uma lição muito grande para mim, desse esforço. Não é até mesmo assim, aí pessoalmente assim, na forma, foi um problema no olho que me fez também enxergar a forma que eu olho os outros, né? O que eu interpreto o mundo. Então, assim, pessoalmente teve muitas lições que não vem talvez ao caso aqui, mas depois eu vou compartilhando. Mas só para dar esse relato, esse problema, eu tinha que colocar o tratamento consistia no seguinte: colocar um colírio a cada 2 horas, dois colírios, né? Dois colírios. Um eu tinha que importar de fora dos Estados Unidos e outro que vinha de São Paulo. E eram colírios com a constituição muito forte, assim, então deixava meus olhos irritados e inchados, né? E eu tinha que colocar eles de 2 em 2 horas, inclusive durante a noite, né? E aí eu lembro que eu tinha que marcar e combinar com a minha família, porque eu não conseguia acordar sempre. Pelo menos foram 2 semanas nesse tratamento mais intensivo. Aí cada um colocava o alarme para em alguma hora da madrugada vir me acordar e bota o colírio, tá na hora. Então foi assim, uma demonstração também de amor da família, assim, muito grande, assim, e uma lição de que realmente é preciso ter disciplina, dedicação, a mesma dedicação que a gente tem na recuperação física com a recuperação e o tratamento do egoísmo. Falei demais, mas feliz de compartilhar isso com vocês. Câmbio. Bem, vamos continuar então, né? Aí, nesse último slide, ela diz: recorda-te que a pérola pálida e preciosa é uma defesa do organismo da ostra à agressividade do grão de areia no seu organismo. Silenciosa e continuamente, o animálculo envolve o invasor na exudação da sua mucosa ferida e abençoa-o com deslumbrante beleza. A humildade realiza o mesmo. Quando o egoísmo tenta espezinhá-la, submetê-la e destruí-la, porque o egoísmo faz exatamente isso. É por isso que é muito comum nós termos várias tentativas de renovação e às vezes elas vão por água abaixo. Porque na primeira tentativa que nós queremos fazer, né, o egoísmo realmente ele espezinha, tá certo? Ele fere, certo? Ele submete sempre até destruir aquela força de iniciativa de renovação que nós estamos tendo, e facilmente a gente desiste e volta exatamente às práticas anteriores, onde nós estávamos habituados, onde nós estávamos acostumados, é a nossa zona de conforto e de prazer, né? Porque realmente ele luta sempre para se manter no controle da situação. Ele luta para ser o controlador de tudo, né? Examina as nascentes da alma
é um conselho, e extirpa o egoísmo no seu nascedouro, trabalhando sem cansaço pela tua ascensão na obra de amor que tens pela frente, mantendo-te altruísta e solidário em tudo. Então, o conselho, né, é extirpar no nascedouro. Mas para extirparmos no nascedouro, nós já temos que ter um grau de consciência para perceber que ele está surgindo. Né? Quando não se tem esse grau de consciência, quando você espera, você já está sofrendo os sintomas da total instalação dele em nós. Né? Com esse poder defluente do esforço de ser melhor, alcançarás a emoção afetuosa da alegria de autossuperação das tendências infelizes, logrando as bênçãos da verdadeira fraternidade. Alguém quer falar sobre essa última tela? Eu, Podemos ir. Ou depois não, Larissa. sobre essa questão, né, trabalhando sem cansaço pela tua ascensão na obra de amor que tens pela frente, mantendo-te altruísta e solidário em tudo. Então, nesse final de semana, eu tava sozinha, né? Passei o feriado sozinho, final de semana sozinha. E isso não faz bem a ninguém, né? Então eu decidi ir para o centro espírita no dia de domingo de manhã, porque eu sabia que tinha um trabalho social. Eu pensava que era só um, mas eram dois. Eu fui para um, ganhei outro de brinde. E assim, foi muito bom para mim. A pessoa percebe que tem outras pessoas passando por necessidades físicas, materiais, por deficiências, por dores grandes, como a perda de um filho, enfim. Então, quando você se dedica às outras pessoas, os seus problemas não são nada, né? Então, você acaba sendo curado mais do que leva à ajuda. É isso. É como diz o nosso irmão Divaldo, né? Só é solitário, ou só se sente solitário, quem não é solidário. Uma grande verdade, né? Mas vamos aqui concluir que a última frase que ela coloca: recorda-te que a pérola pálida e preciosa é uma defesa do organismo. Vocês notem que ela fez assim essa metáfora, né, da pérola, né, da ostra, né, dizendo que a pérola quando nasce, ela nasce exatamente fruto de uma agressão que acontece ao organismo da ostra, né? Daquele grão de areia ele entra, que ele vai ferir a mucosa. Então ela começa a envolver a mucosa, envolver. E neste processo, que a gente não vai explicar toda a química dele aqui agora, surge a pérola. Né? Então ela nos dá assim a entender que essa manifestação, tá certo, do ego, quando aparece de uma maneira mais forte, se nós envolvermos através do trabalho incansável, através da perseverança, através das pequenas coisas, né? A partir do simples. O nosso problema é que a gente quer combater as coisas com grandes demonstrações de força, com grandes demonstrações de reação, e não é dessa forma que a coisa acontece. Né? A coisa acontece exatamente a partir do mais simples. Não é? Às vezes eu responder um bom dia, às vezes algumas pequenas coisas dentro de casa em que eu me mostro aborrecido, em que eu me mostro intolerante, em que já é caracterizado como é o meu jeito de ser. Não, deixa teu irmão, porque todo mundo já sabe como é que ele é, então deixa. Então isso nos satisfaz como se isso nos colocasse num trono de um reinado, né? E às vezes essas pequenas coisinhas já vão minando esse egoísmo que está surgindo em nós, né?
Eu achei muito interessante essa metáfora aí da pérola que ela colocou. E essa mensagem, ela foi recebida por Divaldo lá na Rússia, né, em 9 de julho de 2010, né? E foi publicada de dezembro de 2010, né? Bom, e esse era o trecho que nós estamos trazendo para meditar, lembrando que, de tudo que foi comentado aqui, que o Régulo tinha poder, tinha status, tinha autoridade, tinha uma centúria à sua disposição, mas ele saiu de onde ele estava, sempre lembrando isso, ele não disfarçou, até pelo texto, o seu uniforme, ele se esforçou, subiu de Cafarnaum para Caná, foi à procura de Jesus, procurou Jesus em público, implorou para Jesus para que viesse curar o filho, né? Então, o caminho que o Régulo fez, ele é sempre extremamente importante para nós percebermos como foi que o ego ele se destituiu. Ele não usou de nenhuma disfarçatez. Ele não precisou usar o seu disfarce, que era o disfarce que ele tinha de um centurião romano, para impor nada. Ele simplesmente foi procurar Jesus, né? Então, essa mensagem, nós entendemos que ela conversa muito com a interpretação que foi dada, principalmente nessa atitude do Régulo de procurar Jesus, né? E que nos faz sempre refletir. E continua, né, para a gente começar a finalizar, nós vimos esse 47, né? E o 48. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o Régulo: Senhor, desce antes que meu filho morra. Então ele está pedindo novamente. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. O que são esses destaques que nós fizemos aqui? Esse então Jesus disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. O ego, o self, quando ele se manifesta, aquele lado dentro de nós, aquele eu profundo, quando ele se manifesta, né, chamando a atenção do ego, o ego sempre ele faz, como o ego vive de aparência, como o ego já está habituado a viver nas aparências exteriores, ele sempre quer provas. O ego em si, o ego adoecido, ele é desconfiado. Ele quer provas. Ele quer saber que ele tem algo nas mãos que tem valor, que aquilo vai dar o que ele quer. Não é? Aí essa frase de Jesus tem tudo a ver. Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Não é? Então não precisava assim, dessa questão. Não é? Então, essa frase tem muito a ver com o comportamento que o ego tem, tá certo? Quando ele quer se sobrepor, sempre querendo se sobrepor e querendo se certificar de que as coisas vão acontecer de tal maneira que ele tenha vantagem, de tal maneira que ele saia por cima, de tal maneira que ele se sobressaia. Então, ele precisa ver, ele precisa tocar naquilo. Então, essa frase tem muito a ver. Aí disse-lhe o Régulo: Senhor, desce antes que meu filho morra. Mais uma vez ele implora. Mas o movimento do ego aqui é o quê? Que o self venha fazer um trabalho que lhe pertence. O ego, muitas das vezes, ele é acomodado. Ele quer se servir daquilo que as pessoas têm, que as outras estruturas têm, ao seu próprio benefício. Então, Senhor, desce antes que meu filho morra. Mas este papel, quando ele separou do lado seu que estava doente, esse papel é do próprio ego, não é do self. O próprio ego é quem tem que fazer isso. Né? Então ele pede: Senhor, desce antes que meu filho morra. Agora eu vou falar aqui como Israel. Eu não sei se vocês estão entrando no raciocínio dos outros estudos, das outras exposições,
ou se de repente vocês estão me vendo aqui na estratosfera viajando, sabe? Mas eu estou pegando tudo que nós colocamos e estou transmitindo nesse diálogo. Aí disse Jesus: vai, teu filho vive. Ou seja, essa tarefa de renovação é do próprio ego. Vai, o teu filho vive. E o homem creu. Aqui há a renovação. Aqui o ego se transforma. Aqui o ego se transforma. E o homem creu. Aqui o ego se transforma. Ele sai dessa exigência de que o self tem que fazer alguma coisa, de que eu tenho que receber as coisas prontas, e nesse momento há a transformação. Então, e o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se, ou seja, o ego foi fazer o papel que lhe cabia. Foi fazer aquilo que ele tinha que fazer. Tá certo? E então ele retornou. Aqui, nesse momento, é onde há a transformação. Neste momento, ele começa a haver a conscientização. Né? Quando o ego, em contato com o self, ele atende aquele apelo e ele retorna cheio de si, em cumprimento às determinações do self, que sempre são para o nosso bem, sempre são para a nossa evolução. É o lado divino que está dentro de nós. É o ego escutando Deus dentro de nós, escutando a mensagem divina dentro de nós, crendo nisso e se transformando. O ego aí passa a funcionar a serviço do self e não querendo que o self funcione a serviço do ego. Vocês estão tá dando para pegar isso ou vocês acham que eu estou viajando um pouco, gente? Vocês estão meio calados? Faz sentido. A gente Reflexões. está tentando acompanhar. Reflexões. Mas vocês estão vendo que o diálogo cabe parece que casou com isso daqui, né? É até interessante, né, Antônio, porque é muito do que a gente fala no centro espírita, no sentido de. No centro espírita, não, na doutrina espírita em geral, na verdade, no sentido de nunca terceirize a responsabilidade é sua, né? A gente sempre fala isso, não coloque nas mãos de Deus o que tem que ser feito por você, faça você que Deus lhe ajudará, né? É muito interessante porque você falando, eu me lembrando dessas orientações, né, que nós damos, que é tanto dada pela, nós não, né, mas é tanto dado pela doutrina espírita em si, quando ela diz isso, né, pegue, resolva o seu problema, né, vamos lá, carregue sua cruz, né, carregue tua cruz e me segue, como o próprio Cristo fala, né, muito interessante. Vocês lembram como é a reação do Eckert lá atrás? Quando ele está ferido, ele faz o que? Quando alguma coisa de errado acontece, o que é que ele faz? A responsabilidade ele coloca sempre em outro. Né? Sempre em outro. Então ele quer sempre ser servido. Né? Sempre ser servido. Né? Então, essa parte aqui de conscientização, e o homem creu, tá certo? Aí é realmente a conscientização. E foi-se. Então, realmente foi fazer aquilo que devia fazer. Né? Porque o filho já estava curado. Aquele lado já estava curado. Que continuava sendo filho, que continuava dentro dele. Ele não tirou o filho de dentro de casa. Mas aquele lado doente está curado. Então isso é muito interessante, né? E às vezes a gente fica assim... isso me lembrou muito aquelas questões que nós temos, né? Esse voltar do Régulo e ele creu. Às vezes chega no momento de rapaz, se eu tivesse feito aquilo, se isso tivesse acontecido, se isso não fosse dessa forma, se eu não tivesse aberto a porta, se eu não tivesse... E a gente começa colocando se, como se esses sis, eles fossem os responsáveis para a responsabilidade que é nossa. Né? E na realidade não é assim que funciona. Né? Então, a ponto disso daqui, nós trouxemos um pequeno texto que nós achamos muito interessante para a gente meditar na questão desse si e nessa questão dos papéis que o ego ocupa, que eu gostaria de partilhar com vocês, tá certo? Que é um texto assim bastante interessante, que eu gostaria que vocês assim também apreciassem, né?
Não sei se vocês conhecem esse texto de Luiz Fernando Veríssimo, Versões de Mim. Alguém conhece? Pelo título, não. Não? Olhem que interessante. Ele começa dizendo: nós vivemos cercados pelas nossas alternativas e pelo que podíamos ter sido. Tipo assim, se apenas tivéssemos acertado aquele número, aquele umzinho número, eu ganhava a cena acumulada. Eu tinha. Se eu tivesse topado aquele emprego. Se eu tivesse completado aquele curso. Se eu tivesse chegado antes, ou se eu tivesse chegado depois. Se eu tivesse dito sim. Se eu tivesse dito não. Se eu tivesse ido para Londrina. Se eu tivesse casado com a Doralice. Se eu tivesse feito aquele teste, etc, etc, etc. Então, são os lamentos que nós colocamos, achando que se isso, se aquilo, tudo teria mudado. Então ele começa a reflexão. Agora mesmo, neste bar imaginário, então ele está num bar imaginário pensando em tudo isso. Então agora mesmo, neste bar imaginário em que estou bebendo para esquecer o que não fiz, aliás, o nome do bar é Imaginário, sentou um cara ao meu lado direito e se apresentou. Eu sou você se tivesse feito aquele teste no Botafogo. E ele mesmo e ele tem mesmo a minha idade e a minha cara. Ele tá surpreso que o cara sentou ao lado dele, é ele mesmo, tem a cara dele, né? E tem o mesmo desconsolo. Por quê? A sua vida não foi melhor do que a minha? Durante um certo tempo foi. Cheguei a titular, cheguei à seleção, fiz um grande contrato. Eu levava uma grande vida, até que um dia, eu sei, disse alguém sentado ao lado dele. Olhamos para o intrometido. Tinha a nossa idade e a nossa cara, e não parecia mais feliz do que nós. Ele continuou: você hesitou entre sair e não sair do gol. Não saiu, levou o único gol do jogo, caiu em desgraça, largou o futebol e foi ser um medíocre propagandista. Como é que você sabe? Eu sou você se tivesse saído do gol. Não só peguei a bola, como me mandei para o ataque com tanta perfeição que fizemos o gol da vitória. Fui considerado o herói do jogo. No jogo seguinte, hesitei entre me atirar nos pés de um atacante e não me atirar. Como era um herói, me atirei. Levei um chute na cabeça. Não pude ser mais nada, nem propagandista. Ganho uma miséria do INSS e só faço isso. Bebo e me queixo da vida. Se não tivesse ido nos pés do atacante, ele chutaria para fora. Quem falou foi um outro sósia nosso ao lado dele, que em seguida se apresentou. Quer dizer, um outro eu dele falando, né? Eu sou você. Se não tivesse ido naquela bola, não faria diferença. Não seria gol. Minha carreira continuou. Fiquei cada vez mais famoso e agora com fama de sortudo também. Fui vendido para o futebol europeu por uma fábula. O primeiro goleiro brasileiro a ir jogar na Europa. Embarquei com festa no Rio. E o que aconteceu? Perguntamos os três em uníssono. Lembra aquele avião da Varig que caiu na chegada em Paris? Você morri com 28 anos. Bem que tínhamos notado sua palidez. Pensando bem, foi melhor não fazer aquele teste no Botafogo e ter levado o chute na cabeça. Foi melhor, continuou, ter ido fazer o concurso para o serviço público naquele dia. Se eu tivesse passado. Você deve estar brincando, disse alguém sentado à minha esquerda. Tinha minha cara, mas parecia mais velho e desanimado. Quem é você? Eu sou você, se tivesse entrado para o serviço público. Vi que todas as banquetas do bar, isso ele dizendo, eu vi que todas as banquetas do bar à esquerda dele estavam ocupadas por versões de mim no serviço público. Uma mais desiludida do que a outra. As consequências de anos de decisões erradas, alianças fracassadas, pequenas traições, promoções negadas e frustração. Olhei em volta. Eu lotava o bar.
Todas as mesas estavam ocupadas por minhas alternativas e nenhuma parecia estar contente. Comentei com o barman que, no fim, quem estava com o melhor aspecto ali era eu mesmo. O barman fez sim com a cabeça, tristemente. Só não notei que ele também tinha minha cara, só que com mais rugas. Quem é você? Perguntei. Eu sou você, se tivesse casado com a Doralice. E ele não respondeu, só fez um sinal com o dedão assim para baixo, né? Creio que a vida não é feita das decisões que você não toma ou as atitudes que você não teve, mas sim aquilo que foi feito. Se bom ou não, penso é melhor viver no futuro do que no passado. O que é que vocês acharam desse texto? Genial. Fantástico. Acho que quanta, né, identificação, as coisas, como que a gente pensa, né, nesses ICs aí da vida. E ele conseguiu traduzir de uma maneira exageradamente realista. Esses vários eus que ele fala podem ser as várias versões, né, que o ego vai assumindo, das várias personas que o ego vai assumindo para cada coisa, né? E sempre pondo culpa nas situações, nas pessoas, se isso, se aquilo, né? E não, e não se centra em si mesmo, né? Você vê que de repente ele veio para um bar e vê o bar tá lotado de várias versões dele mesmo. Isso é muito interessante, né? E essa última do Barman, para mim, fechou com chave de ouro, né? Mas a gente trouxe porque é um texto que eu acho que é muito interessante e é um texto que também fala com aquilo que nós estamos lidando agora, né? Então, por isso que a gente achou interessante compartilhar aqui com vocês esse texto, né? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Podemos seguir? Eu Pois não. lembrei do que Chico Xavier fala, né? Que a gente não pode voltar atrás, né? Mas a gente pode começar agora e fazer um novo começo. Então, que a gente pense no presente como realmente uma dádiva. E parar com essa mania da gente tem de ficar vendo o que seria melhor se tivesse em outra situação, né? Acho que a gente poderia perceber que a gente está na melhor situação possível, no melhor lugar possível, com as pessoas que vão estar ajudando da melhor forma possível na nossa evolução. Então, é isso, é procurar ver o presente, o próximo, o aqui, o agora. Manuelito. O- a minha mãe é uma pessoa muito sábia, sabe? Ela costuma dizer um ditado que é assim: Manelito, se meu pai fosse uma bicicleta, eu era um triciclo, né? Então, assim, o se não existe, ela diz muito, né? O se não existe, meu filho. Você errou, levante sua cabeça, siga pra frente, porque errar faz parte da vida. Aí ela diz, né? Se você tem uma pessoa que nunca errou, por favor, traga ela aqui, que eu vou cultuá-la como o próprio Cristo. Então, siga pra frente e vamos pra frente, que é. Verdade. E aí, nós temos aqui uma página muito interessante aqui de Amélia Rodrigues, e que a Amélia Rodrigues também vai fechar isso daqui, porque ela faz um comentário, um profundo cunho psicológico, né? Aqui nós estamos, ela está relatando, está aqui em Dias Venturosos, tá? Aqui não tem o capítulo, mas é o capítulo 10, tá? Esqueci de colocar o capítulo aqui, é o capítulo 10 do livro Dias Venturosos, de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco, onde Jesus está conversando com os apóstolos, exatamente naquele trecho onde os apóstolos chegam e falam assim: Senhor, olha que templo, que paredes belas, que colunas maravilhosas, falando sobre a suntuosidade do templo de Jerusalém, né? E é quando Jesus fala, né, que não ficará pedra sobre pedra, etc, etc. Então é exatamente sequência desse diálogo. E Jesus, conversando com eles, fala: estai vigilantes.
E aí a Amélia Rodrigues começa a fazer um comentário muito interessante. Ela disse que o silêncio fez-se natural aos ouvintes estarrecidos. Não podiam imaginar que o soberbo edifício, construído para suportar as vicissitudes e combates, pudesse vir abaixo. Tampouco podiam conceber que se acercavam dias terríveis, quais aqueles que estavam sendo anunciados. Né? Jesus falou isso, mas o templo ele foi destruído no ano 70, né? Aí ela começa a fazer. O mundo terrestre, por mais cativante, é elaborado nos efeitos do mundo primordial, aquele de onde tudo procede e para onde tudo retorna, o espiritual. Né? Aquela dizendo que o que nós temos aqui, né? Aquela velha frase que tem no movimento espírita, ela é uma cópia imperfeita daquilo que existe nesse mundo primordial, que é o mundo espiritual. A existência física mais louçã e bela emurchece e passa, como tudo que transita no mundo das formas materiais, somente permanecendo as construções morais e as do espírito eterno. O efêmero é também ilusão de breve curso. E quantas vezes nós nos apegamos a coisas extremamente efêmeras, né? Anestesiado pelo corpo, o ser real se apega aos engodos e concebe o prazer como válvula de realização, entregando-se inerme à dependência dos gozos sensualistas, da mesa farta, da cama confortável, dos relacionamentos de destaque, do sexo em desalinho, dos vícios extravagantes e destruidores do corpo e da alma. Então, ela colocando que esse período de inconsciência, que pode aqui significar esse anestesiamento, né? Quando há esse anestesiamento, aí realmente o ser cai realmente em todas essas questões que ela está colocando aqui. Né? Desequipado de compreensão momentânea para a sua realidade, não se dispõe a penetrá-la, de forma que possa enfrentar todas as ocorrências com altivez e denodo, perseguindo as metas legítimas que têm primazia porque de sabor eterno. Tem primazia porque elas são realmente, fazem parte da vida do espírito, daquilo que é eterno. Por isso, facilmente se deixa consumir, mergulhando nos fossos da depressão, da revolta, do autoaniquilamento, pelas dissipações ou pela indiferença em relação a tudo que é nobre e bom. Então, nós trouxemos esse pequeno trecho de Amélia Rodrigues, porque ele tem um componente psicológico também mostrando exatamente o que acontece. Por que acontece essa depressão, esse vazio existencial, tão falado vazio existencial, essa falta de objetividade da vida, quando o ser realmente ele está anestesiado e ele busca a válvula de escape nessas questões que ela citou aqui atrás. Né? Então, isso é algo muito importante para que nós possamos, a partir daí, talvez traçar ou estarmos mais vigilantes em relação ao predomínio ou às manifestações do egoísmo em nós, em cada coisa pequena daquela, né? Para que nós possamos fazer esse trabalho. Alguém levantou a mão? Tem um barulhinho? Fui eu, Manuelito. Pois não, Manuelito. É assim, é interessante, Antônio, porque uma vez eu tava com uma certa tristeza por uma determinada coisa que aconteceu no meu trabalho. E aí, quando eu abri, né, porque a gente sempre consulta o Vinha de Luz. Eu gosto muito de ler o Vinha de Luz, porque para mim ele tem mensagens que são reconfortadoras, né? E aí, uma das mensagens que caiu foi um comentário de Emmanuel sobre aquela frase de Paulo: onde está o teu coração, né? Onde está o teu coração é onde está o teu tesouro. E nesse momento de tristeza que eu estava muito grande, e lendo aquela mensagem de Emmanuel, eu pensei: mas por que eu estou triste?
né? Onde é que está o meu coração? Por que é que eu estou triste? Onde é que está esse meu desejo? Onde é que está essa minha motivação? Por que aconteceu isso hoje, né? E assim, é claro que é natural da vida, né? A gente não tem que estar se cobrando para não estar triste, mas aí vem a diferença que você trouxe muito bem nas últimas aulas, né? Sofrimento patológico ou sofrimento natural? Essa tristeza, ela é natural ou essa tristeza é patológica, né? Então, assim, eu acho muito interessante essa frase esse trecho dessa mensagem da Amélia Rodrigues, porque ela fala muito nisso, né? Quando ela fala, desequipado de compreensão momentânea para a sua realidade, que não se dispõe a penetrá-la, nós facilmente nos deixamos consumir, mergulhando nos fossos de depressão e de revolta, de autoaniquilamento, né? Então, isso me toca muito quando eu vejo esse tipo de coisa, porque isso, para mim, evidencia o quanto nós ainda somos apegados a essa matéria, né? E nós nos enganamos a acreditar que nós estamos passos à frente, mas, na verdade, nós ainda temos apego a essas matérias, a essa densidade, não só aos bens, né? Assim, não só aos bens, mas também aos desejos de crescimento financeiro, aos desejos de promoções que nem necessariamente lhe dão resultado financeiro, mas lhe dão satisfação da vaidade, né, do seu egoísmo, né? Porque a questão é, onde está o teu coração? Você está buscando essa promoção para satisfazer sua vaidade ou você está buscando essa promoção para ser recompensado pelo seu esforço, né? O que te motiva? O que te leva a isso, né? E, inclusive, eu estou me lembrando agora, existe um Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que fala justamente isso, né? O, qual é a motivação qual é o sentimento que está na tua palavra? E aí, inclusive, o Espírito fala, né? Muitas vezes falar que ama, mas com ódio é muito melhor que se não fale nada, né? Então, assim, eu acho muito interessante sempre quando fala isso, porque nós temos que voltar para a nossa essência e saber a nossa motivação, né? Quando você falou isso, me veio à memória uma pessoa que nós estávamos tratando, que ela começou a entrar numa depressão, numa aflição, numa ansiedade exagerada demais, porque queria fazer um mestrado a qualquer custo. Porque queria fazer um mestrado a qualquer custo, porque ela era funcionária pública, e quando ela fizesse o mestrado, eu falei, isso para ela, a vida dela era em torno disso. Eu tenho que fazer, não dá certo aqui, não dá certo ali, não sei o que eu tenho que fazer. E nós começamos a perguntar, escuta, por que você coloca tanto interesse nisso? Porque eu quero ganhar mais. Lá, a gente só vai ter promoção se eu tiver um mestrado. Se eu não tiver mestrado, eu não tenho promoção. No serviço público onde ela estava, quando você atinge graduações diferentes, automaticamente eles já classificam os seus salários. E já tinha ido a psiquiatra, estava tomando remédio, R$ 900 de remédio por mês, pelas ansiedades, pelas coisas, etc. E um belo dia eu falei assim, me diz uma coisa, quanto é que você ganha? Ela disse X. E quando você fizer o mestrado, você vai ganhar tanto. Ela X mais Y. Eu falei, você já parou para pensar numa coisa? Que quando você ganhar X mais Y, você também vai entrar em outra faixa do imposto de renda. Não fui fazer as contas, ela perdia R$ 180. Ela ia ganhar R$ 180 a menos do que o que ela ganhava hoje. E já estava gastando R$ 900 de remédio. Então você veja o que é esse tipo de coisa. Porque o imposto de renda, você sabe, é a tabela progressiva. Quando você atinge muda daquela faixa de ganho, a tributação aumenta. Então a luta toda dela era uma coisa completamente que ia acabar ganhando menos. Né? Então é exatamente isso aí, essa questão que existe, né? essa loucura de nós buscarmos isso, e às vezes sem ter nem essa noção. Né? É bem interessante, bem curioso. Né? Então, foi por isso que nós trouxemos esses trechos, né? Exatamente, né? Mais uma vez reforçando aquilo, né? Que na hora que ele disse, vai, o teu filho vive, aqui é a conscientização. O homem creu, aqui é conscientização. Esse ego, quando ele faz essa viagem de volta do contato com o céu para a sua vida de relação, ele não é mais a mesma pessoa.
não é mais a mesma pessoa. A forma de ver a vida não é mais a mesma. A forma de ver a vida não é mais a mesma. E aí, o que é que acontece de interessante? Como ele muda, o que é que acontece? Ele creu e toda a sua casa. E lá atrás nós vimos que o ego fica onde? No centro da consciência. Então, ele creu e toda a sua casa significa o quê? Uma mudança na consciência, uma mudança de consciência da pessoa. Aqui é a mudança de consciência. Ele creu e toda a sua casa, em consequência, porque o ego está no centro da consciência. Então, esse último trecho aqui da tarefa aqui, eu achei que fechou assim com uma chave de ouro muito grande, que comprova exatamente esse papel, tá certo? Que altera realmente a nossa consciência quando nós atingimos esse patamar. E com essa última frase aí, gente, eu gostaria de facultar a palavra e nós fechamos. Teria outros aspectos a trazer, mas não ia ficar uma coisa muito densa e não tem sentido. A gente pode abordar outra forma quando voltar. E nós gostaríamos de facultar a palavra para ouvir os companheiros, né? Porque na minha cabeça está aqui fervilhando esse esquema, está tudo aqui, né, orbitando aqui na minha cabeça, sabe? Israel, não te ouvi hoje, Israel. Sansão disse que quando cortou o cabelo, perdeu a força. Você tá com a touca, não tá falando. Sabe o que é a touca? É o frio, na verdade. Acho que tô pensando demais. Nossa, eu anotei já tanta coisa aqui. Eu coloquei aqui instrumento, né? Tudo que a gente passa, vamos dizer assim, esse choque da vida, das existências, essas dificuldades, é esse instrumento divino, que também é o buril, né? Para quebrar a nossa crisálida, né? Vamos dizer assim, para que a gente consiga sair desse ostracismo ou nossa caverna, né? E também me veio na cabeça a dicotomia humana, esses dois lados que está dentro de nós, né? Transitoriedade das experiências, que muitas das vezes a gente não percebe, vamos dizer assim, quão transitório, e que tudo, na verdade, tem que afetar-nos em experiência, não nos afetar em ego, né? Anotei aqui a árvore do conhecimento do fruto do bem e do mal, que é lá no Jardim do Éden, o mesmo local onde fica a árvore do ego. Me veio tanta coisa na semana, fazendo o estudo dos precursores lá, João Batista, Cristo precursor, né, a exaltação de Maria, né, que é o Magnificat lá, onde a gente, dentro dessa passagem que a gente vê muito nesse nosso roteiro que também, que falou de Caná, né, que Caná ali também, essa simbologia de Caná, onde nos apresenta também como se apresentasse esse novo Adão, essa nova Eva através de Jesus e Maria nessa festas aí, né? E falando assim um pouco só para mostrar aonde que eu quero chegar, vamos dizer assim, porque eu tive muito pensando em criação essa semana, em Gênese, dentro de tudo que foi falado aqui, essa questão de ego, parece assim que os conteúdos se entrelaçaram e se uniram, vamos dizer assim, com outros grupos de estudo. Nesse sentido, vamos dizer assim, e de entendimento, né? Porque quando fala ali, assim, eu estava pensando na criação, quando Deus fala para Adão, você pode comer de todo fruto de toda árvore que tem no jardim do Éden, só não pode comer da árvore lá, que seria a árvore do conhecimento, do fruto do bem e do mal, né? Então, vamos dizer assim, essa árvore do conhecimento, me veio na cabeça, desculpe se eu estou delongando, assim, eu não quero viajar demais, porque eu viajei muito
tentando colocar em ordem, vamos dizer assim, dentro dessa minha viagem aí, né? E dentro desse entendimento, vamos dizer assim, comecei a analisar. Para mim, o Jardim do Éden é o período, vamos dizer assim, do princípio espiritual, desde o átomo, vamos dizer assim, até a concepção humana, a consciência. Porque eu posso comer de toda fruto, de toda árvore que tem no jardim, menos a do conhecimento, porque ela advém a responsabilidade. E esse fruto do bem e do mal, por quê? Porque eu não posso comer do fruto, porque não é pegar o fruto, é comer, porque eu vou ter que experimentar. E o fruto é do bem e do mal. Conhecimento, eu não vou saber o que é o bem e o que é o mal. Porque quando a gente vê que Adão, a primeira sensação dele depois que comeu o fruto, o quê? É ter a vergonha, vamos dizer assim, da nudez. Enquanto a gente era antes, que eu falo no Jardim do Éden, que comia de outras frutas, vamos dizer assim, desse passado de jornadeiro aí, a gente tinha ainda dentro das vestes animal, a gente não tem roupa, não enverga roupa nenhuma. Então, quando eu comi o conhecimento, sem o tê-lo, né, e saber o que é o bem e o que é o mal, começa a vir a minha batalha, vamos dizer assim. Eu sou apresentado ao meu ego. Aí vamos experienciar nossas existências, né? Dentro do experimentar esse fruto do bem e do mal e tirar esse proveito, vamos dizer assim, dessas consequências, né? Desse meu culto das paixões que advirão dessa inexperiência, mas é o instrumento divino, é o fruto que ele nos oferece. Estava fadado, vamos dizer assim, a gente experimentar, porque a gente chegou no ápice do limite, a gente experimentou de todos os frutos de todas as árvores, aquela ainda não tinha experimentado. Então, e quando Jesus nos vem apresentar agora o amor divino, que já é uma outra fase, um novo Adão, uma nova Eva, é esse entendimento de colocar o ego em seu devido lugar, que agora eu já passei por esse ciclo, estou viajando, vamos dizer assim, dentro desse entendimento de experienciação. E Jesus vem nos apresentar outra perspectiva, né? Não mais só aquelas externas, transitórias, vamos dizer assim, momentâneas, dentro das nossas paixões, mas agora sim essa reflexão para o self, né? Esse representante maior, vamos dizer assim, desse carimbo divino que é Jesus, né? Que essa representação desse ser profundo, esse conhecimento ou esse ser divino que todos nós somos, dentro dessa jornada que eu falo de experimentação. E às vezes eu fico louco, eu acho que eu estou pirando, porque é muita coisa assim e eu não consigo colocar. Eu tento ouvir bastante para ver se eu acho lógica, e às vezes não bate lógica, e às vezes, nossa, é por aí, né? Então, mas é esse sentido da gente vivenciar e experimentar os nossos tropeços, mas compreender, eu acho que lá no fundo, a transitoriedade de tudo. Como o Manuelito disse assim, por que eu estou triste? Porque eu sou maior que isso. Eu sou esse ser divino que há dentro de mim. E estou nessa experienciação de autoconhecimento, de experimentar o fruto do bem e do mal. E tirar, vamos dizer assim, conhecimento daí para que eu me eleve. Até porque esse fruto, vamos dizer assim, às vezes tem alguma pegadinha também, porque o mal Deus não criou ele. Na verdade, ele é ignorância. O mal não é entendimento. E o self não vamos dizer assim, esse vilão da história é o culto, sim, dele. Cultuar ele como sendo, vamos dizer assim, a nossa essência, né? Ou eu ser a essência da existência do mundo, né? E não concorrer para esse ser maior que é o amor divino, que é para todos, né? Essa, acho, esse doar-se, né? Refletindo o que tem de maior dentro de nós, tornar esse espelho através desse burilamento, acho assim, das nossas experienciações. Viajei bastante aí, não Então, que é sei isso, é se isso mesmo. em relação com o ego, é isso aí. Palavra facultada ainda, gente. Em 10 minutos, se não, devolvemos aí a Larissa. Palavras se ninguém quiser mais se posicionar. Mas eu Eu, posso confessar que esse
meditar nesse trecho aqui, gente, acho que mudou um pouco a minha vida, alterou um pouco todas as minhas semanas, sabe? Mudou bastante, sabe? Ô, Ismael. Pois é, Antônio. Compartilhamos. Tem sido um aprendizado muito grande. E eu queria voltar a um símbolo que eu achei muito belo que você trouxe hoje, da mensagem acho que foi da mensagem de Joana, da pérola. Ficou na minha cabeça isso. Além de ser um, um símbolo muito, né, lindo, né, dessa transformação, é interessante que realmente se encaixa perfeitamente aqui é esse movimento que a passagem nos propõe, né? É uma impureza que entra dentro da concha e, e a princípio a nossa reação seria o quê? É eliminar, né? Jogar fora, assim como havia na passagem a possibilidade de tirar, de esquecer o filho e deixá-lo lá, né? É como assim, querer curar a doença eliminando o ser, né? E não ressignificando. Então, essa impureza que, representa essa sombra, ela não pode ser deixada de lado, ela precisa ser enfrentada, né? Então, esse enfrentamento que a passagem nos propõe, lembrei também do que você falou de Alcione, né? Do aviso para Alcione, e, e aí a gente tem que ver, né, que é um convite à prudência, né, importante, porque de fato, nós ainda somos muito influenciados pelo ambiente, porque na verdade reflete, a gente vê a sombra que na verdade existe ainda em nós, né? Não é que o ambiente nos invade, é que a gente se identifica e se conecta com isso que ainda habita, né? Por isso que é importante esse enfrentamento. E às vezes, apesar da gente ser advertido, você vai para lá, né? Vai ser, mas é preciso dizer, não, eu vou encarnar e vou enfrentar. Ou então, não é a hora de enfrentar, vou aguardar um pouco mais. Mas enfim, essas situações, elas requerem de nós muita estratégia e prudência, né? E mais, eu lembro aqui que os espíritos puros, eles andam como a gente vê em muito da literatura espírita, eles andam pelas regiões inferiores e não se envolvem, né, com essas energias. Qual de nós pode dizer o mesmo em relação a isso, né? Então é o nosso. A gente precisa chegar num momento de não ter esse medo de dizer vou enfrentar porque já não me contamino por isso, né? Mas é um movimento interior, essa mudança na casa, né? Veio com esse slide final, ela é um processo, né? Para mudar essa casa completamente, para essa casa interior, veio, como a gente viu, de um processo de idas e vindas, de ressignificar os nossos desejos, as nossas vontades e entender. Então, para a gente chegar e dizer que receber Jesus de fato nessa casa, né? De abrir as portas e dizer que agora toda nossa casa crê, toda nossa casa interior reflete isso, né? E só para terminar, tem um a gente já deve ter, eu já devo ter comentado, a gente já deve ter comentado sobre isso, mas eu não posso deixar de, ao ver esse versículo final, de, de pensar numa interpretação talvez um pouco mais literal, mas que me vem à mente também como uma lição,
que às vezes a gente subestima o nosso poder de influência onde quer que a gente esteja. Isso me veio à mente também com esse ele creu e toda a sua casa. Porque eu não sei se vocês já pararam para perceber, a gente tem um poder de influência, né? Aqueles que percebem isso são indivíduos que fizeram transformações na comunidade, na cidade, no planeta. Mas sem querer se comparar a esses espíritos que já estão numa projeção diferente, mas a gente tem um campo aí de influência nossa, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, de amizade, que ela precisa ser valorizada e às vezes a gente não entende, não percebe, não dá valor a isso, né? Então isso, eu queria também destacar isso, porque eu tenho visto assim, como que a gente influencia positivamente e negativamente também. Às vezes sem nem perceber. A gente altera todo um círculo ali de influências no ambiente, né? Então existe uma responsabilidade nossa diante disso, diante dessa influência na comunidade, né? Então isso que eu queria também deixar registrado. Câmbio. Manuelito, né? É. Opa, Manuelito, ative seu. Aliás, eu acho que deu um mau contato, viu, jovem? Que você tá com o áudio. Deu certo agora? Pronto, agora foi. Tá indo? Pronto. Eu tava vendo aqui, tava até tentando achar. Descobriram fizeram uma descoberta dos evangelhos apócrifos, né? E aí nomearam de biblioteca de Nag Hammadi. E num desses evangelhos tem o evangelho de Pedro. E aí é tão interessante a descrição. O Pedro conta assim uma descrição de que eles foram até uma ilha, né, que estava em tempestade. E eles encontraram uma pessoa e essa pessoa os orientou dizendo que tinha pérolas a mostrar, né, a Pedro. E aí Pedro pega e diz: "Ah, mas eu quero ver essas pérolas, né?" Aí, da curiosidade dele, aí ele disse: "Não, mas o caminho é tortuoso. Tem ladrões, se você levar comida vai ter os lobos, se você levar as verduras vão ter tal coisa, se você levar roupas vão ter os ladrões que irão lhe pegar." E aí tem vários problemas, né? Vários intercursos até esse momento. E aí Pedro relata que levou todos os apóstolos junto e não levaram roupa, não levaram carne, não levaram nada e chegaram até o determinado local, né? Eu estou resumindo porque eu não me lembro a história correta. E aí, quando eles chegam ao determinado local, a determinada cidade, eles dizem: "Olha, nós viemos olhar as pérolas, né?" E aí, quando a pérola aparece, é o próprio Cristo, né? Aí o Cristo testemunha, aí Pedro testemunha a vida do Cristo e ele fala: "Pedro, eu estou aqui. Agora faço determinadas orientações." E porque casa muito com o que a gente vem conversando, porque talvez nessa história, e tentando trazer para o ponto de vista, pro ponto de observação que o Antônio trouxe para a gente, seja esse encontro do ego e do self, né? Os caminhos tortuosos, eles existem, né? Esses caminhos dificultosos, eles existem, muitas vezes, quase sempre ocasionadas por nós, por nossas escolhas, por nossas vontade de levar a carne, aí o lobo vai lá e come. Por nossa vontade de levar a roupa, o ladrão vai lá e pega. Por nossa vontade de levar uma verdura, aí tem um bicho lá e vai lá e come também. E aí a gente sofre, a gente vai sofrendo nesse intercurso. Mas todas essas decisões tomadas por nós. Mas quando nós encontramos as pérolas, quando nós encontramos o próprio Cristo, o caminho vale a pena, né? E aí eu acho até interessante que Pedro ele cita nominalmente apenas João, né? Nessa história que ele conta, ele só cita nominalmente João. Estávamos lá, eu e João, e o Cristo apareceu pra gente. E assim, é uma história muito bela, né? Que eu não consegui encontrar aqui, porque senão eu mandaria no grupo. Mas é uma história tão bela porque mostra muito essa face, né? Esse encontro que nós temos que ter e que é difícil de ter com o nosso self, muito por nossas escolhas, mas que nós temos que estar dispostos a isso, nós temos que ter coragem para isso, né? Nós temos que ter honestidade conosco mesmos, né? Para isso, né? E aí a gente vem e faz o arremate de tantas semanas que o Antônio traduziu muito bem, e eu agradeço muito a ele por isso, porque, acredite, esse estudo, ele
ele vem ser um divisor de águas, na minha perspectiva, para mim, porque a gente vê diferente, a gente vê a vida de um jeito diferente, né? E aí as leituras, as reflexões, eu vou fazer que nem o Israel, a gente viaja, vai para a estratosfera, vai para a Lua, desce, vai para o Sol, aí volta, mas sempre com o intuito de se melhorar, né? Muito grato mesmo por tudo, a equipe também, né? Por tudo. Na semana que vem, gente, nós vamos começar então dar sequência aos estudos, né? Começar a trazer outro trecho, né? Isso. E seria interessante nós assumirmos uma proposição para que outra pessoa pudesse fazer o fechamento da próxima perícope. Eu falo outra pessoa ou outras pessoas, né? Pode ser também juntos também, né? Para a gente ter outros Sim. pontos de vista, outras ideias, né? Ter outras formas de exposição, outra forma de condução, outra visão, né? Eu acho que seria assim, bastante salutar, né? Se vocês concordarem, né? Não sei Sim. a esse nível aí, né? A esse nível. Porque os mergulhos que a gente faz aqui é profundo. Às vezes falta oxigênio, a gente sobe, respira um pouco. Porque você vê assim, ó, olhando um passo atrás de longe, essa passagem mesmo, e tudo que foi falado da parte metáfora mesmo, né? A gente vê assim que dentro das nossas criações, os nossos filhos, é aquilo que a gente cria, né? E, e quando ele está doente, quando eles estão doentes, essa relação que você fez metaforicamente aí com o self, o ego, eu tenho que me levar, eu tenho que subir a Jesus e o que ele vai, o emissário dele de cura, o que que é? É o que diz João no Evangelho, é o verbo, é a palavra que Logos. vai e nos cura. Na verdade, e essa casa, ele creu e toda a sua casa restabeleceu a minha estrutura, né? Então, lógico, eu não sei, né? A gente pode, porque aqui é o diálogo que acrescenta, né? Toda a contribuição de cada um dentro das perspectivas. Eu acho que você é um fio condutor, e claro que eu falo assim, é muito interessante ver novas perspectivas, com certeza. Mas eu jamais conseguiria fazer esse link que você fez tão perfeitamente Mas é, a mas é, mas é questão. aquilo, Israel, não é que a gente tem que fazer esse link, é o link, é o que a pessoa sentiu, né? Eu acho que isso é que é importante. É a experiência que a pessoa teve com o texto. Eu acho que isso é que é Né? importante. Toda experiência é Porque, válida. Antônio, porque você foi o grande perguntador, né? Porque, na verdade, todos contribuíram com suas falas, né? A perspectiva sua foi de saber perguntar, saber, vamos dizer assim, indagar dentro dessa profundidade até a sua área, de trazer e tirar de cada um de nós, vamos dizer assim, essas reflexões. Mas aí o mérito póstumo, póstumo, entre aspas, é de uma pessoa chamada Honório Onofre Abreu. Sabe? A homenagem é realmente a ele. Essa forma de ver é dele. Muito bom. E assim, Antônio, vou falar por você, mas acho que você vai concordar que você sempre se coloca à disposição também Sim, para conversar, né? E a gente pegar na mão e irmos juntos construindo. Então, eu acho que vai ser bacana. Vamos refletindo, né? Até semana que vem, vamos colocar o novo trecho e fazer essa nova jornada, né? Não que a gente tenha encerrado essa passagem completamente, embora tenhamos a oportunidade de ter se aprofundado de uma maneira, né, que jamais imaginávamos. Mas vamos seguir. A próxima passagem, alguém lembra? Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar lá no grupo, mas a gente já tem uma listinha aqui.
Agora exatamente eu não lembro qual é o trecho, mas eu vou colocar lá no grupo e a gente vai fazer aquele primeiro contato, né? A divisão dos elementos. Segunda que vem então. Combinado? Combinado. E eu vou colocar também esses slides, conforme foi solicitado, no grupo hoje ainda, viu? Agora, gente, coloquem na coisa que eu procurei da semana passada, não estava ainda lá no YouTube, né? Ah, sim. Larissa gravou. Foi, Larissa? Você manda para mim Tá no que eu vou Drive. colocar. Já tá no Drive? Já tá no Drive. Coisa boa, olha aí. Então eu vou colocar. E a de hoje também. Vamos fazer nossa prece? Vamos nós. O que é que você diz, Larissa? Eu Você tá no posso comando. fazer. Comemorar o Dia dos Namorados fazendo a prece, né? Você faz a inicial, eu faço o final. Vamos lá. Então, Senhor Deus, obrigada por mais um dia de estudo. Que possamos levar essas reflexões para a nossa vida, trazer essas reflexões para a nossa vida, procurando pensar, meditar sobre as nossas ações, sobre como a gente pode ser melhor, procurando cada vez mais iluminar o nosso ser, nos espiritualizar, nos reconhecer como seres espirituais, vivendo uma experiência transitória e que possamos emanar energias positivas, energias de coragem, de consolação, de sabedoria, de amor, para todas aquelas pessoas que estejam precisando, que estão passando por momentos difíceis, por provações no campo material, no campo espiritual, no campo psicológico, que elas recebam essa nossa oração e que possamos ser instrumentos da vossa paz, procurando mais consolar do que ser consolados, mais amar do que ser amados. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Um abraço grande, Abraço, gente. minha gente. Até semana que vem, gente. Muita paz aí a todos, hein, a gente? Um abraço. Tchau, gente. Boa Até noite. Boa semana que noite. Boa vem. semana. Gente. Tchau, Grande tchau. beijo.